Que interessante. E você poderia explicar para os nossos ouvintes, que muitas pessoas não sabem, o que é constelação? Claro. A constelação sistêmica, ela foi fundada, né, ela foi descoberta pelo Bertin Hellinger. Ele é um psicoterapeuta alemão, e o que ele observou? Que existiam dinâmicas ocultas nas relações. Então, a constelação ela surge primeiro no âmbito familiar, e ele observava que muitos conflitos que vinham como consequência na vida, vou citar um exemplo aqui, relacionamentos, por exemplo, pessoas que viviam consecutivas separações e chegavam para ele na terapia, ele conseguiu mapear que isso era um padrão familiar. Então, ele produziu, né, ele fala que ele não criou, ele viu a constelação acontecendo e elas se mostraram para ele. E esses padrões que ele conseguiu mapear a partir de uma consciência puderam ser, a gente chama de emaranhado, né? Puderam ser ressignificados, refeitos, e a pessoa, a partir dessa dinâmica que a gente faz na constelação, seja ela por bonecos ou por um grupo de pessoas que representam os membros da família, ou também eu trabalho com a hipnoconstelação, que é um processo de hipnose, para você fazer esse alinhamento do sistema. E aí foi criado assim, depois, alguns anos depois, ele foi chamado para palestrar para um grupo de empresários, e então ele viu que a constelação ela se aplicava também para a estrutura empresarial, né? Ele fala que a empresa também tem uma alma, então ali as dinâmicas ocultas que acontecem, elas funcionam, né? Os parâmetros, as leis que ele trouxe para a constelação, que são 3 primordiais, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. O que são essas leis? A lei da hierarquia é, por exemplo, assim, ó, quem vem primeiro sempre tem precedência. Então, se a gente for jogar isso no âmbito familiar, os mais velhos sempre vão ter preferência, digamos assim. Então, eles vêm primeiro, né? Aí eles vêm numa dinâmica de hierarquia mesmo. Essa técnica, no caso dos mais velhos, seria o mesmo método que os japoneses utilizam? Que os japoneses eles têm uma hierarquia e os idosos têm sempre em primeiro lugar, né? É um pensamento similar, só que na constelação o que a gente preza também, né? Que não necessariamente você precisa manter as relações. Por exemplo, se a gente vai falar de pais que foram abusivos ou de consequências ali, de traumas onde a pessoa escolhe não ter mais relação, a gente trabalha no simbólico. Então, no campo imaginativo, que é a psique, né, onde toda a nossa configuração de projeções, de símbolos acontecem. Então, ali a gente trabalha essas projeções dos papéis familiares. Então, é a mesma, a gente pode falar que é uma mesma linha de pensamento, mas não necessariamente a mesma hierarquia.